Bom dia a todos, que a presença do Senhor esteja inundando o seu ser, que nesse momento possamos elevar uma adoração ao nosso Deus nesse culto. Vamos ler no livro de Salmos, o capítulo 119 e o verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A gente cantou antes, a gente falou ele antes da música. Ele é um versículo bastante conhecido. Eu, particularmente, eu ganhei uma Bíblia, eu acho que minha mãe também tinha uma Bíblia que tinha esse versículo na capa. Só que a palavra de Deus, ela só vai ser luz para os nossos caminhos, a palavra do Senhor só vai ser lâmpada, só vai nos guiar se a gente tiver um contato com a palavra de Deus. Não adianta eu querer
ser guiada por Deus se eu não tenho um encontro com Deus para ouvir aquilo que Ele tem a me dizer? Então, além de nós sermos iluminados com a palavra de Deus, nós também iluminamos. Em Mateus, capítulo 5, os versos de 14 a 16 nos diz: vocês são a luz do mundo. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. A palavra de Deus, ela ilumina nossas vidas. E nós temos que levar essa luz para outras pessoas. Porque um dia, essa luz brilhou em nossas vidas, nós nos tornamos fortes, porque o Senhor nos faz fortes. Porque uma vez essa luz brilhou em nossas vidas, nós sabemos que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E porque uma vez essa luz brilhou em nossas vidas, nós temos que entender qual é o nosso chamado. Não adianta a gente guardar só para nós. Não adianta acender uma candeia e colocar ela debaixo de uma vasilha. Não adianta você acender uma lâmpada e colocar alguma coisa para tapar a claridade. Não. A luz que brilha através das nossas vidas, ela tem que ir para outras pessoas. Então que nesse momento você possa, dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui e uma vez eu fui iluminada por Ti e agora o meu coração arde para iluminar a vida de outras pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Chamado, cumprirei na alegria ou na
Salmo 33, no verso 12, diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Nós devemos a cada dia das nossas vidas prestar atenção nesse país em que nós vivemos. Nós louvamos a Deus por aquilo que nós temos diante de nós, mas é de fato que nós estamos atravessando muitas crises, muitos problemas, muitas dificuldades em nosso caminhar diário. E as igrejas brasileiras precisam atentar para essa questão, orando mais ainda pela sua nação. Aqui há uma declaração do salmista dizendo: a nação que tem o Senhor como Deus, ela é feliz. De tal forma que esse deve ser o nosso alvo, a nossa oração. O nosso trabalho deve se voltar para a evangelização da nossa nação. Há muitas pessoas que dizem que o Brasil é do Senhor, ou que algum estado brasileiro já pertence ao Senhor, ou que esse bairro ou aquele é do Senhor, mas na realidade nós precisamos muito mais do que simples declarações. Nós podemos e devemos ser objetos de transformação na comunidade em que nós estamos. Por isso, meu amado, minha amada, eu convido você a estar intercedendo pela sua nação nesse momento, para que nosso Brasil seja um lugar abençoado e abençoador em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, especialmente pelo nosso país. Querido Deus, Pai de amor, nós adoramos ao Teu nome, te louvamos com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, na expectativa, na esperança, Senhor, de que não somente o Senhor venha ao nosso encontro, mas atenda a nossa oração que fazemos agora, em nome de Jesus.
Nós lemos um versículo, ó Deus, que diz: como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos, ó Deus, fazer dessa nação, de fato, uma nação que tema a Deus, ao Senhor, ao nosso Mestre. Por isso, Senhor, ajuda-nos a ser luz em meio a tantas trevas que há ao nosso redor, ó Pai. Abençoa, Senhor, os governos do Brasil, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada lugar, ó Deus, onde é feito política, onde é feito a economia, onde é transformada a matéria bruta em algo que sirva para o consumo do nosso povo brasileiro, ó Pai. Esteja atuando, ó Deus, em todas as esferas, ó Pai, do nosso país, especialmente nas igrejas, para que haja, Senhor, um verdadeiro levantar do Senhor através dos homens e mulheres que clamam a Ti, que oram a Ti, que colocam a Tua vontade em primeiro lugar e que estão à Sua disposição, ó Deus, a cada momento. Por isso eu oro, ó Deus, engrandecendo ao Senhor, mas pedindo-te, Deus, profundamente que o Senhor venha atuar em nosso país. Oro também, ó Deus, pela nossa igreja, por cada família, por cada pessoa, Senhor, que compõe a nossa igreja, pedindo que o Senhor esteja sustentando-os, ó Pai, em todos os momentos, naquilo que eles necessitam, ó Deus, e que o Senhor se manifeste poderosamente na vida de cada um, pois esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, agora e sempre, ó Deus. Aleluia e amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão 386. Ah, se eu tivesse 1000 vozes. Possa falar nos nossos corações, porque para transbordarmos de Ti, primeiro precisamos ser cheios. Então que nesse momento a Tua palavra venha, Senhor, e encha as nossas vidas e encha, Deus, os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nesta manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos ler dos versos 24 a 29. João, capítulo 20, versos 24 a 29. O tema dessa mensagem é Sem Sombras de Dúvidas. Então, João 20, 24 a 29 diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse:
Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Deus já abençoe esse texto, a leitura desse texto em seu coração e mais ainda a mensagem que Deus tem preparado para a sua vida nessa manhã. Permita-me fazer algumas perguntas a você. Quem dentre nós aqui nunca duvidou de alguém? Ou quem de nós nunca duvidou de alguma coisa? Nuvens de incerteza muitas vezes vêm sobre a nossa cabeça, vêm sobre as nossas vidas e nesses momentos duvidamos até das coisas mais importantes para nós. Será, por exemplo, que aqui ninguém nunca duvidou de Deus ou de algo que Ele poderia fazer, mas que na sua opinião Ele não fez ou deixou de realizar em sua vida? É claro que sim. Todos nós aqui trazemos em nossos corações e muitas vezes em nossas mentes as dúvidas do nosso dia a dia. E geralmente elas nos atrapalham a viver de uma maneira saudável com o nosso Deus. Infelizmente, quando nós deixamos alguma dúvida atrapalhar nossa vida com Deus, nós caímos numa grande armadilha. E então, sombras de dúvidas se instalam sobre as nossas cabeças. Ao ficar muito tempo debaixo das sombras das dúvidas, aos poucos a nossa fé vai sendo abalada, vai sendo prejudicada e assim passamos a desacreditar das palavras do nosso Senhor e Salvador. E quantas coisas a palavra de Deus tem para cada um de nós. São tantas promessas, são tantas bênçãos que nós não conseguimos de fato contá-las. Não devemos, portanto, jamais duvidar da palavra do nosso Deus. E se porventura, por alguma razão, a dúvida vier sobre você, você deverá lutar para que ela não se instale em sua vida. O nosso Deus sempre cumpre aquilo que promete, aquilo que nos promete, e por isso nós devemos, em todos os momentos, nele confiar. Nós estamos diante de um texto impressionante. Jesus havia morrido há poucos dias, e como ele havia falado e prometido aos seus discípulos, ele haveria de ressuscitar e de fato ressuscitou. Pedro, João e Maria, quando foram no lugar onde ele havia sido colocado após a sua morte, não puderam encontrar o seu corpo ali. Ainda naquele dia, à tarde, alguns discípulos estavam em suas casas reunidos, em uma casa reunido, quando o próprio Jesus lhes apareceu. E as suas primeiras palavras, aquele grupo de discípulos, foi: paz seja com vocês. Podia-se ver no ar a alegria daqueles homens, daquelas mulheres, quem sabe aquelas crianças que ali estavam reunidos. E novamente Jesus lhes diz: paz seja com vocês. Acredito que a presença da paz dada por Jesus estava afugentando qualquer sombra de dúvidas que pudesse existir naqueles corações daqueles discípulos. Aquela paz de Jesus estava, creio eu, acalmando aqueles corações aflitos até então por conta da sua morte, da sua partida. Era uma paz capaz de preencher seu viver, o seu interior, e não deixar lugar jamais para qualquer incerteza que pudesse querer bater à sua porta.
A paz de Cristo, de fato, meu amado, minha amada, é inigualável. E quem a recebe encontra segurança e certeza para dias muito melhores. Precisamos, então, dessa paz. Uma paz que, conforme o próprio Cristo afirmou antes da sua morte, quando afirmou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize. Pois saiba você que a paz dada por Jesus a cada um de nós é capaz de nos fazer superar todos os nossos medos, todas as nossas incertezas, toda e qualquer dúvida que queira se alojar em nossas vidas. Agora, quem não vive debaixo da paz de Cristo, vive envolvido pelas sombras da dúvida. E não é isso que o nosso Senhor quer para nenhum de nós, com certeza. Naquela casa onde os discípulos estavam, e quando Jesus apareceu a eles disse: a paz seja com todos vós. E quem não estava ali acabou não recebendo a paz dada pelo Senhor. E seus corações, de fato, dos que não estavam ali, permaneceram na dúvida. Um desses homens se chamava Tomé. É assim que o nosso texto começa. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E apesar dos que estavam presentes lhes contarem como Jesus apareceu, lhes contarem essas boas novas que eles haviam experimentado em suas vidas, Tomé não acreditou em qualquer palavra que eles lhe disseram. Ele estava totalmente rodeado pelas sombras das dúvidas, como alguém que havia vivido tanto tempo com Jesus, pode simplesmente agora duvidar de algo que ele já havia dito para cada um deles. Pois saiba que assim somos nós em alguns momentos. Por isso precisamos recordar que o nosso Senhor sempre cumpre aquilo que nos promete e por isso devemos sempre nele confiar. Eu quero considerar com vocês agora um pouco mais a respeito da questão da dúvida. O verso 24, eu quero ler novamente para você, diz que Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus lhes apareceu. Com toda certeza, a dúvida é uma das maiores inimigas da nossa fé. Uma coisa anula a outra. Ou seja, quem tem fé elimina a dúvida. Agora, quem tem dúvida acaba matando a sua fé. Quando a esposa duvida do marido ou vice-versa, não demora muito para o casamento ficar prejudicado. Ou se um patrão desconfia do seu funcionário, não demorará muito para que ele seja demitido. Agora, um casamento construído sobre a base da confiança há de durar muito tempo. E um contrato de trabalho estabelecido pela confidência, de fato, será um contrato longo. E tudo isso porque uma coisa anula a outra. A fé anula a dívida, da mesma forma acontece o contrário. E o texto então diz que Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos seus discípulos. Dessa forma, Tomé não viu o Senhor. Ele não o tocou, ele não o ouviu dizer: paz sejam com vocês. E assim, Tomé entrou debaixo da sombra da sua dúvida. A sua fé naquele momento estava totalmente comprometida. Tomé não estava presente quando Jesus estava ali. Embora Jesus lhe tivesse dito que voltaria ressuscitado, Tomé simplesmente não atentou para isso. É que a dúvida, dentre tantos outros prejuízos, ela nos deixa surdos, nos deixa incapazes de ouvir qualquer instrução que é dada a cada um de nós.
Eu fico pensando em quantos de nós vivemos à mercê das nossas dúvidas, dos nossos receios, das nossas dificuldades nessa área. E mesmo que tenhamos a palavra do Senhor diante de nós, nós sucumbimos diante dos ataques de incerteza. Quem pode nos convencer? Quem pode retirar de nós essa deficiência que faz com que nós paremos de considerar a palavra de Deus sobre a nossa vida? E a resposta é, de certo, o Espírito Santo que está em nós. É Ele quem nos convence a respeito do que precisamos ser convencidos. Por isso, meu amado, nós precisamos viver cheios do Espírito Santo e sempre na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E daí nós podemos considerar também que ninguém pode ter fé por outra pessoa. O versículo 25 diz: os outros discípulos lhe disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Você já deve ter ouvido a expressão terceirização. Essa expressão terceirização, ela é usada quando alguém faz por nós aquilo que era para nós fazermos. Por exemplo, nós costumamos terceirizar a limpeza da casa quando nós contratamos uma faxineira para fazer por nós. Nós terceirizamos a alimentação quando nós vamos ao restaurante para comer. Nós terceirizamos a educação dos filhos quando mandamos eles à escola. Tais coisas são totalmente normais que nós façamos. Não há mal algum em fazer este tipo de terceirização. O problema é quando nós tentamos fazer isso com a nossa fé, ou seja, terceirizar a fé. E isso jamais irá funcionar. Os discípulos tentaram ajudar a fé de Tomé, contando como o Senhor lhes apareceu. E a descrição do texto é realmente fabulosa, é tremenda. Eles disseram: olha, Tomé, nós vimos o Senhor, que notícia boa, a palavra de Deus se cumpriu, Tomé, vamos festejar. Mas do outro lado estava ali o Tomé, olhando para aqueles homens alegres e talvez cruzando os seus braços, pensando: o que essas pessoas estão fazendo? O que elas estão dizendo? E toda a euforia dos discípulos que haviam estado com o Senhor Jesus uma semana antes, parecia como uma pedra de gelo sobre a cabeça de Tomé. Nenhuma emoção, nenhuma alegria, nenhuma comemoração. Aquela notícia dada não significava nada para aquele homem, pelo menos naquele momento. Isso porque a fé de alguém jamais pode ser vivida por ninguém, a não ser pela própria pessoa. E Tomé não estava vivendo a fé naquele instante. Suas palavras naquele momento são duras, muito embora reais. Ele diz: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser as minhas mãos no seu lado, eu não crerei. E em outras palavras, Tomé estava dizendo: ok, muito bom tudo isso que vocês viveram, mas eu preciso viver essa experiência por mim mesmo. Não adianta vocês tentarem vivê-la por mim. Por isso, não queiram sentir o que eu mesmo devo sentir, ou entender aquilo que eu preciso entender. E a forma disso acontecer comigo é essa: eu preciso ver e tocar em Jesus. Porque se eu não ver e não tocar em Jesus, eu jamais irei crer. Meus amados,
O que eu quero dizer é que ninguém pode viver a vida cristã por nenhum de nós. Ninguém pode viver a vida cristã por você. Ninguém pode ter fé por ninguém aqui. Eu creio que Jesus entendeu o que Tomé estava passando naquele momento que a sombra de dúvida pairou sobre a sua cabeça. Daí eu quero considerar também que Deus nos dá sempre uma oportunidade para abandonar a dúvida e agarrar-nos à fé. Deus sempre está disposto a nos dar uma nova oportunidade de abandonar a incredulidade e nos abraçar à fé. O versículo 26 diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Uma semana depois, novamente nós vemos Jesus aparecendo aos discípulos, e dessa vez, Tomé está ali presente. Tomé está naquela reunião com eles. E quando Jesus aparece, ele diz as mesmas palavras que disse da outra vez: paz seja com vocês. Mas imediatamente após dizer essa frase, eu creio que ele olhou para Tomé e disse para aquele homem aquilo que ele queria tanto ouvir. Tomé, você se lembra do que disse há uma semana atrás? Você disse que queria tocar o dedo, colocar o dedo onde estavam os pregos. Você disse querer colocar as suas mãos no meu lado, onde a lança do soldado romano me furou. Você disse que queria ver as marcas dos pregos em minhas mãos. Pois bem, então você tem a oportunidade de fazer isso agora, porque eu estou aqui novamente, como eu falei que estaria. Por isso coloque o dedo. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. E concluiu de uma forma muito firme, quando diz: pare de duvidar e creia. Era a oportunidade que Tomé precisava para espantar as sombras de dúvidas que estavam sobre a sua cabeça. O Senhor, na verdade, estava lhe oferecendo o benefício da dúvida. E Tomé deveria tomar uma decisão ali, agora, uma decisão muito importante: acreditar em tudo ou sucumbir diante das suas dúvidas. Diz uma história que havia na Índia um sábio que desvendava os mistérios das vidas das pessoas e que era, por isso, assiduamente procurado. E certa vez um jovem desconfiado, mas também ousado, quis testar a sabedoria daquele velho sábio. Ele então pegou um passarinho vivo e escondeu-o atrás do corpo e se apresentou diante do homem, aquele homem já velho, já de cabelos e barbas brancos, e disse para ele: o senhor é sábio mesmo? E aquele homem falou: sim, dizem que é assim, eu sou sábio. Então me responda, o que eu tenho em minhas mãos agora? E o sábio respondeu: deve ser um passarinho, pois jovem como você gosta muito de caçar pássaros. E o jovem falou: de certo, você acertou, é verdade, eu tenho aqui um passarinho. Agora me diga, o passarinho está vivo ou morto? E o sábio estava agora numa situação difícil, pois se ele dissesse que o passarinho estava morto, o jovem poderia soltar o pássaro e ele voar para longe. Agora, se dissesse que estava vivo, aquele jovem poderia matar em suas mãos, apertando aquele passarinho, sem que o sábio notasse. E então, senhor sábio, o passarinho está vivo ou está morto? Me responda. E o velho abaixou a cabeça e pensou por um momento.
E depois respondeu aquele jovem: se o passarinho está vivo ou morto, só depende de você. Pensativo e cabisbaixo, aquele jovem foi se afastando. E ao longo pôde vir aquele velho seguindo a sua caminhada. O passarinho da nossa história pode muito bem representar a nossa fé. Matá-la ou deixá-la viver depende exclusivamente de você e de ninguém mais. A oportunidade de fazer crescer a sua fé, de firmar a sua fé, é dada a todos pelo próprio Deus. Mas alguns estão deixando a sua fé morrer, e por deixá-la morrer, padecem as sombras das suas dúvidas. Naquele instante, Tomé reagiu de uma forma muito positiva. Ele declarou: Senhor meu, Deus meu. Era uma declaração de fé. Por mais que tímida, a sua fé resolve colocar o rosto para fora. Por mais que limitada, a sua fé estava ali agora, manifestando-se dentre as sombras da dúvida. Jesus, então, faz um último comentário para Tomé. Diz o texto: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Pois saibam que felizes são os que não viram e creram. E em outras palavras, ele dizia a Tomé: Tomé, não é preciso ver para crer em mim. Não é preciso tocar em mim para crer em mim. Não é preciso ficar observando se eu estou ali ou não para que realmente creia em mim. Pois muitos vão crer sem precisar de nada disso. Sem precisar de ver, sem precisar de tocar, sem precisar de nada. A fala de Jesus não era uma crítica a Tomé. Mas creio que era muito mais do que isso. É um aviso para mim e para você. Um aviso de que nós não precisamos ver Jesus em carne e osso. E o que precisamos, na verdade, é afastar de nós as sombras das dúvidas que nos impedem de crer e confiar nas palavras do nosso Senhor. E ao crer e confiar nele, é certo que nós o veremos um dia, quando formos definitivamente para o céu. Talvez alguma sombra de dúvida esteja pairando em seu coração exatamente neste momento. Coisas que te impedem de confiar plenamente no Senhor. Preocupações que você insiste em carregar com você. Dúvidas cruéis que você traz em sua vida durante tanto tempo em sua caminhada. Pois saiba que, meu amado, minha amada, está na hora de você abandonar a sombra das dúvidas. Agora a questão é como você faz isso. Como alguém pode sair das sombras da dúvida e caminhar com uma fé legítima no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo? Primeiro, convido você a sempre estar na presença de Jesus. Convido você a sempre estar com Jesus ao seu redor. Por isso, busque a Deus nesse exato momento e esteja você onde você estiver. Não se prive e nem tampouco queira estar onde Cristo não está. Pois é na presença do Senhor o melhor lugar para qualquer um de nós. Um instante que Tomé não estava em sua presença foi suficiente para que a sua fé começasse a desfalecer, para que ele começasse a andar sobre as sombras da dúvida. E por essa razão, eu convido você a vir para onde Cristo quer que você esteja, para onde Cristo te chama, onde realmente você possa permanecer na presença do nosso Senhor Jesus. Então essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Esteja sempre na presença de Jesus. A segunda coisa que você pode fazer é buscar ter as suas próprias experiências com Deus.
Quem decide entrar na presença do Senhor, verá que precisa ter as suas próprias experiências. Ninguém pode viver a vida de ninguém. Assim, ninguém pode ter fé em lugar de ninguém, nem tampouco em seu lugar. Por isso, mergulhe fundo. Coloque-se diante de Deus, pois quem fica diante de Deus certamente terá grandes experiências com Ele. Todos os discípulos estavam naquele barco quando houve uma grande tempestade. Mas note que somente Pedro teve a experiência de andar sobre as águas e chegar onde Jesus estava. Também podemos citar aqueles 10 leprosos que Jesus que Jesus curou. Todos estavam diante de Jesus e receberam o benefício da cura, mas só um tomou a decisão de voltar e agradecer, e dentre todos, somente aquele encontrou a experiência da salvação. Cada um desses buscou ter uma experiência individual com o Senhor, e por isso viram e viveram algo incomparável em suas vidas. Da mesma forma, você pode ter uma experiência profunda com Deus. Para isso, você precisa buscar ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças. Então, nós vimos que para que nós possamos sair das sombras das dúvidas, primeiro precisamos estar continuamente na presença de Jesus. E que também devemos buscar ter as nossas próprias experiências com o Senhor. Mas, por último, entenda que manter sua fé viva ou morta depende exclusivamente de você e de mais ninguém. Somente você há de decidir se a sua fé vai viver ou morrer. Pessoas podem até lhe ajudar na sua caminhada de fé, mas eles não vão ter a fé que você precisa ter, tomar a decisão de ter a fé que você necessita ter. Você, então, estará saindo das sombras das dúvidas, por mais difícil que possa parecer. E assim, estará experimentando o verdadeiro Deus, fluindo e agindo no seu viver. Sombras de dúvidas podem vir de todas as direções. No entanto, quando olhamos para Jesus, nele confiamos, permanecemos em sua presença, nos agarramos a ele, buscamos experiências com ele, algo extraordinário acontece. A nossa fé é renovada. Eu quero desejar isso para você nesse momento. Afaste as sombras das dúvidas, chamando Jesus para lhe ajudar em sua caminhada. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, a Ti seja dada a honra, a glória, o louvor, não somente agora, mas em todos os momentos de nossa vida. Oramos, ó Pai, para que Tu nos encha da Tua presença, nos ajude a estar na Tua presença, nos ajude a ter experiências profundas com o Senhor, pois queremos, ó Deus, tirar essa sombra de dúvida que muitas vezes quer tomar conta de nós, nos apagar, nos diminuir. Queremos, ó Deus, buscar uma fé genuína no Senhor e por isso clamamos a Ti, ó Pai. Ajuda essa pessoa que nos ouve nesse instante, a fim de que ela não somente compreenda isso, mas possa aprender com a vida deste homem Tomé, que necessita ter uma experiência individual com o Senhor e que precisa caminhar com o Senhor todos os dias. A Ti, portanto, seja a honra, a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia e amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há.
na salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que por vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreu, muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos guia nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a voz enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora aqui como venceu e que a igreja viva essa fome. As cadeias vão prevalecer, alguns o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. E que a voz enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Que você possa buscar a profundidade do nosso Deus e que você possa a cada dia ter confiança e crer no que Ele é e naquilo que Ele pode fazer, e assim você não terá mais dúvidas. Que em nome de Jesus todos tenham um excelente dia na presença de Deus.